Bom dia! A palavra que eu trago hoje está em Mateus 5:13. Nós somos chamados para fazer a diferença através das nossas atitudes, através da presença de Deus que está sobre as nossas vidas. Amém? Olha o que a palavra de Deus diz, Mateus 5:13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Então foi para isso que nós fomos chamados, para ser o sal da terra e a luz do mundo. A função do sal é conservar o alimento, é dar sabor ao alimento e é também de despertar sede. Então o sal, você olha para o sal e você acha que o sal é sem graça. Na mesma você olha para o sal e fala assim, o sal não é tão importante, mas é o sal que faz toda a diferença. Quantas pessoas já perderam o sabor pela vida? Quantas pessoas estão perdidas e sem rumo, sem direção? Antes do nosso encontro com Deus, a nossa vida também era assim, sem graça, sem sabor. Mas Jesus nos encontrou e Ele nos deu um destino, um propósito. Então você foi chamado, eu fui chamada para fazer a diferença. Você pode até preparar um prato lindo, maravilhoso, mas se você esquecer do sal, aquele prato, ele vai ficar sem graça, sem sabor. Então é o sal que faz a diferença. O sal, ele desperta a sede. Foi para isso que nós fomos chamados, para despertar a sede no coração das pessoas, para que elas tenham sede por Jesus. E você é a luz do mundo, é a luz que dissipa a escuridão, é a luz que dissipa as trevas. A palavra de Deus aqui diz que não se acende, uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ou seja, coloca no lugar apropriado para que assim ilumine todos que estão na casa. Você foi chamado para iluminar. Você foi chamada para brilhar. Você foi chamado porque você carrega a presença de Deus, o brilho divino. O próprio Jesus diz que Ele é a luz do mundo. Então todos aqueles que estão em Cristo Jesus carrega essa luz, carrega esse brilho. Você já escutou algumas pessoas falar, nossa, aquela pessoa tem algo diferente, tem algo especial. Sabe o que é? É a luz, é a presença de Deus. Amém? Então a luz que você carrega desperta em muita gente raiva e inveja. Isso não é pessoal, isso é espiritual. Às vezes nós chegamos em certos lugares, isso já aconteceu comigo. Eu já cheguei em certos lugares e eu percebi que as pessoas ficaram incomodadas com a minha presença. Eu já entrei em certos lugares e fui atacadas. Fui atacadas com palavras. Eu percebi ali que a pessoa não disfarçou quando eu entrei. Isso com certeza já aconteceu com você. Você já chegou em certos ambientes e algumas pessoas, elas se incomodaram com a sua presença. Você não foi bem aceito, você não foi bem recebido. Pelo contrário, a sua presença ali incomodou. Sabe por quê? Porque a luz incomoda as trevas. A luz incomoda aqueles que ainda estão na escuridão. Amém? Então você foi chamado para ser a luz, aonde você for. Porque a palavra de Deus diz aqui que a luz, ela precisa iluminar todos que estão na sua casa. É por isso que a luz, ela não fica debaixo de uma vasilha. A luz, ela não pode ficar escondida. Você não pode ficar escondido. Você foi chamado para fazer a diferença. Você foi chamado para iluminar todos que estão à sua casa, todos que estão à sua volta, porque a presença e o brilho do Espírito Santo está sobre a sua vida. E é por isso que as trevas se incomodam, porque as trevas sabem que o que faz a diferença é a luz, é o brilho do Espírito Santo. E quando você entrar naquele ambiente, quando você chegar lá, sabe o que vai acontecer? Você vai transformar por causa da presença de Deus que está sobre a sua vida. Algo vai acontecer, algo vai mudar. A luz de Deus vai entrar naquele coração, a luz de Deus vai entrar naquele ambiente. É por isso que há tanta resistência das trevas contra a sua vida. É por isso que há tanta oposição, porque você carrega algo divino, você carrega o brilho do Espírito Santo, você carrega a luz de Deus, e
a palavra diz assim, ó: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifique o Pai de vocês. Amém? Você foi chamado para iluminar. Você foi chamado para dissipar as trevas. O seu brilho, a presença de Deus que está sobre a sua vida, faz as trevas fugir, faz as trevas correr. Amém? Então nós somos chamados por Deus, escolhidos para fazer a diferença aqui nessa terra. Amém? Não se preocupe com a oposição, não se preocupe se você chegar num lugar e você não for bem, se você não for aceito, se as pessoas se incomodarem, se as pessoas não disfarçarem, se ela virar o olho. É por causa da presença que está sobre a sua vida, é por causa da luz que ilumina a sua vida, é porque você é diferente, é porque Deus te escolheu para iluminar, Deus te escolheu para fazer a diferença. Não fique triste, pelo contrário, se alegre. Amém? Que Deus te abençoe.